Alô, Baixada Santista, o Ação em Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. No programa desta quarta-feira, a presença do presidente do Sintraporte, Robson Apolinário, gentilmente vindo ao programa, e a presença também do João Gilberto Campos, ele que preside o Incatep, não é? Está à frente da diretoria do Incatep, e nós vamos falar um pouquinho sobre porto e também capacitação da mão de obra portuária. Antes, Robson, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Na segunda-feira houve a reunião com o deputado federal Protógenes a respeito da CPI do Ógimo. Eu gostaria de saber se os sindicatos participaram e qual o balanço que você pode fazer dessa reunião. Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, Augusto, boa tarde, telespectadores. João, nosso boa tarde aí. E mais uma vez agradecer a você o espaço que é cedido às questões que tratam do trabalho portuário, né? Realmente, na última segunda-feira, dia 9, aconteceu na sede do Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga uma reunião que já tinha sido fruto de reunião anterior, aonde a unidade portuária, os 9 sindicatos componentes da atividade portuária, decidiram, de comum acordo, de forma consensual, que deveria haver uma investigação mais profunda, e aí tem que frisar bem claro, nos ógimos do país, aonde tiver porto organizado e tiver ógimo constituído, foi entendido que deverá ser feita uma fiscalização mais a miúde para se saber o que realmente se passa por dentro desses ógimos. E, a exemplo disso, nós colocamos que deveria essa investigação começar pelo Porto de Santos. Compareceu o deputado federal Protógenes Queiroz, os 9 sindicatos que assinaram a moção e frisar, Augusto, que também as 3 federações de portuários, as federações nacionais, a FNE, Federação Nacional da Estiva, a FNP, Federação Nacional dos Portuários, e a FENCONVIB, que representa os avulsos, estiveram presentes, entendeu? Passaram um quadro geral do que ocorre no país, com as resistências dos órgãos em responder a questionamentos do próprio governo, né? Quem estava na Comissão Nacional Portuária Permanente sabe que foi pedido que os órgãos nos enviassem informações e só alguns assim o fizeram, e foi determinante, foi muito participativa, foi, volto a dizer, uma reunião de trabalho, não foi uma reunião ampla, foi uma reunião de trabalho, né? Compareceram lá também os presidentes dos sindicatos da Polícia Civil e da UNAFisco, né? Que são os auditores fiscais. E queremos crer que foi um avanço, foi um bom trabalho. Saiu ao término propostas de trabalho já imediata, não, nada de longo prazo, nem de médio prazo, já de curtíssimo prazo. Até porque há uma insatisfação generalizada nos sindicatos e nos trabalhadores portuários quanto ao ógimo de Santos, pelo menos, né? Nos outros ógmos também há essa insatisfação? Muito grande. E tem denúncias bárbaras de usurpação de poder, de ógmos que se sentem acima dali, que não respeitam sequer a questão dos operadores, órgãos que têm total autonomia. Então existe uma série, e para nós aqui em Santos, mais do que a insatisfação, tem a insegurança. Nós não sabemos, né, o que realmente está por trás. Embora tivéssemos tido uma reunião, para não dizer que somos contraditórios, e eu, ao término da reunião no Conselho de Autoridade Portuária, coloquei que aquilo que tinha sido feito, aquela apresentação, que teve contestações do ponto de vista da sistemática com que foi feita, mas ao término foi perguntado se havia concordância que aquelas explicações eram satisfatórias, nós do Bloco dos Trabalhadores colocamos o seguinte: tá bom, tá bem, o que foi apresentado está contento, mas isso não invalida a decisão que já tinha sido tomada anteriormente. E nós fizemos isso. O Cirino teve na segunda-feira passada aqui com o Sérgio Aquino, e ele disse que os trabalhadores tomaram um bypass, porque vocês não se organizaram como deveriam e foram para essa reunião do CAP sem informação e sem números. E aí a Sandra pôde falar o que quis, inclusive uma das frases que o Cirino disse aqui,
e ela foi contestada pelo presidente da Libra, inclusive, aliás, perdão, pelo presidente da Codesp. Isso. De que 30% a 35% da mão de obra do trabalhador avulso não queria trabalhar. Eu quero frisar bem claro assim, eu só tenho uma pequena discordância do Cirino de dizer que nós fomos despreparados. Eu não concordo que nós estivéssemos despreparados, até porque se está despreparado não tem que fazer nenhum tipo de acusação ou tipo de suspeita, levantar nenhuma suspeição. O que tem é o seguinte, havia denúncias veiculadas na imprensa por todos os segmentos, inclusive dos próprios operadores portuários, numa situação até adversa, onde o operador se escusava de se mostrar publicamente. Você tomou conhecimento disso, você viu e sabe disso, de como que a coisa foi feita. Então isso por si só já justificava os questionamentos. Esta pauta já tinha sido agendada anteriormente para se discutir a questão de pontos suplementares e escala eletrônica. O que se aproveitou no momento foi para dar esclarecimentos acerca do que estava sendo veiculado na imprensa, entendeu? E a imprensa é combativa, a imprensa é investigativa, ela vai em fundo e quer respostas. Então eu só tenho essa discordância, entendeu? Que ela foi preparada com... Esses números, devo dizer que nós já o conhecíamos desde a gestão anterior. Desde a gestão anterior. Você concorda que 35% do trabalhador avulso não gosta de trabalhar? De maneira nenhuma, e ela foi infeliz, inclusive todos bateram, foi uma frase. Eu não quis me apegar só nisso, entendeu? Porque, como disseram aqui ainda há pouco, que foi mal interpretado o que o Delfim falou recentemente no episódio das empregadas domésticas, eu acho a questão muito pequena para você pegar, mas de fato foi infeliz quando ela coloca lá que os trabalhadores não têm motivação, que não querem, simplesmente não queriam trabalhar, né? E não faz análise do que está por trás disso, que envolve várias coisas, até a questão da idade destes trabalhadores. Então, aquela apresentação que foi feita, nós já a conhecíamos e ela pecou por uma coisa, ela fala de engajamento de trabalho. Em nenhum momento ali se considerou o comparecimento ao local de escalação, que só agora, Augusto, pode ser feito com a catraca eletrônica. Muito bom, nós vamos ter que fazer um intervalo rápido e voltamos já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. João, é lógico que hoje a discussão que mais se faz é quanto a... Opa, pessoal, estamos no ar. A discussão que mais se faz no dia a dia é quanto à qualificação da mão de obra. Esse eu acho que é o ponto principal em todas as discussões, tanto de empresariado
como também do trabalhador. E o trabalhador está preocupado em se qualificar? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde, eu te agradeço a oportunidade da gente estar mais uma vez aqui, né, e tentando mostrar as novidades. Realmente o trabalhador está muito interessado. Você sabe que o INCATEP é um instituto privado e hoje grande parte da nossa receita advém dos treinamentos que a gente chama de Open Class. Ou seja, é aquele trabalhador que economiza o dinheiro dele e vai lá na nossa empresa e dá confiança na gente, né? Ontem até eu fiquei muito contente que teve um pai lá fazendo os treinamentos para o filho, o segundo filho dele que está fazendo treinamento com a gente, e ele estava comentando isso, né? Falou, olha, meu filho conseguiu uma colocação profissional porque fez diversos treinamentos com vocês e está com um currículo muito bom. E aí ele conseguiu um emprego. É uma gratidão da gente, né? A gente fica só, muitas vezes, chateado porque eu acho que a parte do governo não é feita, né? Os treinamentos não deveria ter uma política governamental para que você tivesse essas qualificações, não só na parte portuária, né? A gente ouve aí, né, Augusto, está faltando pedreiro. Né? Soldador, quer dizer, a coisa está ficando feia, né? Olha, eu queria, daqui a pouco o Robson vai participar, eu queria mostrar, esse aqui é Isso, é uma carteira de certificação profissional. Nós no INCATEP, a gente está, como uma empresa privada e sempre focada no resultado, a gente está agora lançando uma certificação profissional. Da mesma maneira que existem certificação profissional de produtos e de processos, hoje a grande novidade é a certificação de pessoas. Então, quando a pessoa faz um treinamento conosco, ela recebe esse rapaz, por exemplo, Renato Hélio, né? Ele é do Sindogesp. Ele é um menino muito bom lá do Sindogesp. Despotopoulos. Grego, né? Ele é grego, ele é professor também de uma arte marcial, agora eu não me recordo. Já é um amigo. E ele está aqui como operador de pórtico. Isso, operador de portainer. Então ele fez o treinamento conosco e recebeu uma carteira que a gente chama de carteira full. Da mesma maneira que existe a certificação de produto e a certificação de processo, esse pessoal eles passaram por uma série de exames, né? Esse daí é um estivador, também operador de portainer. Eu trouxe alguns exemplos que nós trouxemos um do Sindogesp. Isso. Não é? Isso. É um trabalhador avulso ligado ao Sindogesp, foi na INCATEP, se qualificou. Um estivador, que é o Rogério Marcos Alonso Paiva, também foi lá, independente da Marinha, do OGMO, do SENEP, do sindicato, ele foi lá e se qualificou. Agora, eu estou surpreso, tem duas moças aqui. Essas daí fizeram cursos de empilhadeira que não são... O que eu insisto muito, e sempre insisti, Augusto, é que a pessoa, ela precisa ter competência. E a competência, ela é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? E essa competência, ela não é exclusiva do trabalhador portuário, ela é das pessoas. Então, o objetivo do INCATEP é qualificar as pessoas através de um ensino por competências. Eu trouxe alguns exemplos. Esse rapaz é o José Alexandre.